Esta semana aconteceu uma coisa trágica, dentre várias outras coisas trágicas que vêm acontecendo no nosso país. O assunto é o menino Miguel, que foi morto depois que foi abandonado pela patroa da sua mãe num elevador. E essa senhora, a Sari Corte Real, ela escreveu uma carta para Mirtz, que é a mãe do Miguel, que por sinal é um menino também negro, e aí vem a questão do racismo estrutural nessa história. Em carta, a primeira-dama de Tamandaré pede perdão à mãe de Miguel. Sari Mariana Gaspar Hacker Corte Real pediu perdão para a ex-funcionária Mirtz Renata Santana de Souza pela morte do filho dela, Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos. Em um texto divulgado na noite de hoje, intitulado de Carta a Mirtz, Miguel morreu na terça-feira 2 ao cair do 9º andar de um dos prédios do condomínio Pierre Maurício de Nassau, no bairro São José, área central do Recife. O texto foi divulgado após 3 dias de silêncio de Sari e a família Hacker da Corte Real sobre a morte do menino Miguel. Hoje, 2 protestos ocorreram em Recife pedindo a justiça ao caso. A carta foi enviada ao UOL pela assessoria da imprensa do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, marido de Sari, e no texto ela pede perdão a Mirtz e diz ser solidária ao sofrimento da ex-funcionária. Bom, e aí ela diz: não há palavras para descrever o sofrimento dessa perda irreparável. Nunca, mas nunca mesmo pude imaginar que qualquer mal pudesse acontecer a Miguel, muito menos a tragédia que se sucedeu. Te peço perdão, escreveu Sari, que assina o texto apenas o sobrenome Gaspar, tentando desvincular o nome da família de políticos a qual pertence. Sari Corte Real diz estar sendo vítima de julgamentos pela opinião pública, que redes sociais potencializam o ódio das pessoas e o pesar sobre a morte do menino Miguel o acompanhará pelo resto da vida. Não tenho o direito de falar em dor, mas esse pesar, ainda que de forma incomparável, me acompanhará também pelo resto da vida. Estou sendo condenada pela opinião pública, como historicamente outros foram. As redes sociais potencializam o ódio das pessoas, diz Sari Corte Real. Ela ainda diz que a justiça esclarecerá a verdade. Pois, segundo Mirtz, em entrevista ao UOL, Sari negou a ela que apertou o botão da cobertura do prédio. Imagens mostram que ela apertou o botão e ainda deixou o menino sozinho dentro do elevador. Na nossa casa sempre sobrou carinho e amor por você, Miguel e Martinha, avó do menino, e assim permanecerá eternamente, diz a primeira-dama de Tamandaré. Rezo muito para que Deus possa amenizar o seu sofrimento e confortar o seu coração. Finaliza a carta. Bem, o que dizer desta carta da senhora Sari Corte Real? Este episódio significa mais um absurdo que acontece no nosso país. Episódio esse que envolve até mesmo a questão do racismo estrutural. E eu explico por quê. Quando a senhora Sari Corte Real abandona a criança que estava naquele momento sob a sua guarda, ela se mostra uma pessoa, melhor dizendo,
ela se mostra uma pessoa desprezível nesse momento. Uma pessoa que falta humanidade. De modo que a carta dela, primeiro que não vai trazer o filho de Dona Mirtes de volta. E que a dor que ela provocou, a dor jamais se igualará à dor de Dona Mirtes, que teve o seu filho morto com apenas 5 anos de idade, por imprudência, por maldade da senhora Sari Cortes Real. A carta não significa absolutamente nada. E também não repara o grande dano provocado pela senhora Sari Cortes Real com a morte do filho da Dona Mirtes. Quando ela diz: como mãe, sou absolutamente solidária ao seu sofrimento. E aí é de se perguntar: e quando a senhora deixou uma criança de 5 anos de idade, se fosse a sua filha, se fosse um dos seus filhos, faria isso? É claro que não. Então foi uma atitude desprezível. Essa solidariedade neste momento é muito mais uma carta para livrar a senhora Cortes da sua culpa irreparável. Porque foi um assassino, foi um assassinato, um homicídio. E pelas características, parece até mesmo um homicídio doloso e não apenas culposo. Porque uma mulher que abandona uma criança de 5 anos num prédio, num elevador, deixando essa criança ao Deus dará, sem nenhuma proteção, o que pensar desta pessoa? Então essa solidariedade e esse sofrimento que ela alega que tem, simplesmente é uma carta para dizer: eu não sou culpada do que eu fiz. E é culpada sim, e tem muita culpa sim, como todos na sociedade que negam o racismo estrutural. Racismo estrutural, aí vem a explicação, porque a base da nossa sociedade é uma base colonialista, estruturada a partir do processo de colonização, de escravização, de muita maldade e sofrimento provocado aos povos negros e indígenas nessa terra. Quando ela diz que não há palavra para descrever o sofrimento dessa perda irreparável, não há mesmo não, mas também não tira a culpa desse crime hediondo. Agora nós, como parte da sociedade brasileira, não podemos ver isso como mais um caso e simplesmente normalizar esta situação. Porque quando nos calamos diante de uma situação dessa, significa que estamos dando assento a essa situação e provocando, permitindo que mais e mais ações desse tipo aconteçam. E aí a dona Sari diz: mas nunca mesmo pude imaginar que qualquer mal pudesse acontecer a Miguel, muito menos a tragédia que se sucedeu. Aí eu pergunto: e o que esperar de uma pessoa que abandona uma criança de 5 anos de idade, mesmo não sendo
a mãe dessa criança, mas que estava sob a sua guarda. Como é que essa pessoa não imagina que algum mal poderia acontecer a uma criança dessa? Uma criança com 5 anos de idade, ela não sabe praticamente o que faz, principalmente sozinha, num elevador ou nas escadas. E ela diz aí: te peço perdão, não tenho o direito de falar em dor, mas esse pesar, ainda que de forma incomparável, me acompanhará também pelo resto da vida. Sim, acompanhará sim. Estou sendo condenada pela opinião pública, como historicamente outros foram. As redes sociais potencializam o ódio das pessoas e tenho certeza que a justiça esclarecerá a verdade. Palavras em vão, essas palavras aqui que a dona Sari afirma. Ela diz: estou sendo condenada pela opinião pública, como historicamente outros foram. Aqui fica claro que a carta é simplesmente para dizer: eu não tenho culpa pelo que fiz. Eu não tenho culpa pelo seu filho ter sido morto. Muito embora eu tenha usado essas palavras bonitas, mas essa parte, esse trecho aqui deixa claro que a carta é simplesmente para mostrar que não cometeu nenhum crime, sendo que cometeu. As redes sociais potencializam o ódio das pessoas. Tenho certeza que a justiça vai esclarecer a verdade. Bom, primeiro, que verdade a dona Sari Corte Real está falando nesse momento aqui? Que verdade ela está falando aqui? A verdade das câmeras que mostra que ela de fato abandonou a criança e ainda apertou o botão do elevador para a criança ser levada sozinha. Que verdade ela espera? Que não matou a criança? A morte da criança se deu pelo seu desrespeito à humanidade, ao ser humano, pelo seu desrespeito ao ser humano. Essa é a questão, um desrespeito profundo pela extrema desumanização, porque por mais que uma criança de 5 anos possa incomodar em algum momento, é muito desumano o ato de você abandonar numa situação, num ambiente que pode acontecer qualquer coisa com uma criança de 5 anos que não sabe o que pode acontecer com ela, o que está fazendo ali. Portanto, isso é um ato de desumanidade. E sem contar que a dona Mirtz, a mãe do Miguel, tinha saído, sabe para quê? Para cuidar dos cachorros de dona Sari Cortes Real. Sim, cuidar dos cachorros. Enquanto a mãe do Miguel cuidava dos cachorros, passeando com os cachorros da dona Sari, a dona Sari não teve a paciência de sequer tirar a criança de 5 anos, filha de dona Mirtz, do elevador. Não, pelo contrário, ela o conduziu com o seu ato para a morte, para a aflição. Que a criança, para ter saído, inclusive no 9º andar, como mostra a câmera, a criança estava aflita, querendo inclusive ficar com a mãe. Um ato irreparável. Então, neste momento, é preciso ter sensibilidade para perceber, olha, houve um ato de desumanização. E esta carta não diz nada a não ser tentar iludir a população para que não olhe pelo ato cruel que dona Sari Cortes Real provocou. Você que está vendo esse vídeo nesse momento, dê sua opinião sobre esse assunto. Como você responderia essa carta de dona Sari Cortes Real
a mãe de Mirtz. E faço um desafio. Escreva uma carta, responda aqui nos comentários até, escreva uma carta respondendo a dona Sari Cortes Real. Que resposta você daria a esta carta? Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Acesse também nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais.